Sem Bom, problema. obrigada. Gente, bom dia, ou bom dia não, boa tarde. Começamos então mais um seminário do PPG-BMC Unirio, né? Dessa vez recebendo a doutora Elisa Maria Guimarães de Souza, tá? Elisa é uma velha amiga, não que seja velha, ela é mais nova que eu, e eu não me considero velho, mas a gente compartilhou a formação muito parecida, né, na mesma pós-graduação, né? Ela é graduada em biomedicina, mestre e doutora em neurociências pela Universidade Federal Fluminense. Ela foi professora substituta de biofísica, biofísica celular na mesma instituição, fez um pós-doutorado no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, né? E atualmente ela trabalha como Medical Science Liaison, né? Eu espero que eu tenha falado corretamente, né? Que é o MSL, é um cargo de MSL. A pedido, eu não vou mencionar a empresa, porque não é o objetivo aqui falar da empresa, e sim do depoimento da história de vida da Elisa, né? E a história profissional da Elisa. E aí eu queria fazer além da introdução oficial que eu já fiz aqui, da apresentação dos títulos dos títulos da Elisa, eu queria fazer um comentário juntando tudo que a gente está discutindo, né? Eu acho que nos programas de pós-graduação, e por conta do modelo que nós seguimos aqui no Brasil, nós sempre estamos procurando alunos, né, para trabalhar nos nossos projetos de pesquisa, e são os alunos, né, de pós-graduação, e mais recentemente, na última década, os pós-doutores, que empurram a ciência, né? E, de uma forma geral, acho que a visão dos profissionais, dos pesquisadores, nesses anos todos, é uma visão assim muito, muito particular do meio acadêmico. E acabamos não olhando para fora do meio acadêmico, né? E uma pessoa que tem um mestrado, tem um doutorado em ciências biomédicas, ela está apta a fazer outras atividades fora do meio acadêmico. E nos nossos programas de pós-graduação, nós não temos vamos dizer assim, a tradição de estimular, ou pelo menos de apresentar que outros tipos de carreira, que outros caminhos esse profissional ele pode tomar, né? Então, acho que aqui para os alunos que estão presentes, mais do que uma palestra, essa palestra ela é um pouco diferente. Ela não vai ser uma palestra não vai ter uma palestra de aspectos biológicos, de doenças específicas, mas assim uma trajetória. E eu acho importante a gente começar a refletir sobre isso, tanto nós alunos, tanto os alunos quanto nós professores, né? Então, essa é uma alternativa. Eu acho legal a Elisa colocar a experiência dela aqui. Eu convidei ela porque eu achava isso importante. E também pensar que, se a gente compara com os programas de pós-graduação fora do país, e aí nos Estados Unidos, tanto eu quanto a Elisa, nós trabalhamos nos Estados Unidos, eu como pós-doutora, a Elisa fazendo sanduíche, né, em estados completamente diferentes, né? Fazer sanduíche parece que eu trabalhava no McDonald's, né? Pelo menos aqui dentro do meio acadêmico, as pessoas vão entender que é fazendo sanduíche, mas não era no McDonald's, né? Mas fazendo doutorado de sanduíche, né? Nós tivemos contato com os programas de pós-graduação, os pesquisadores lá. E, frequentemente, as empresas, que é um pouco diferente do que a Elisa está fazendo hoje, mas as empresas vão nas pós-graduações e elas apresentam. E, por exemplo, as próprias revistas, tem representantes das revistas que buscam, por exemplo, futuros editores. Então, é uma visão diferente. Então, acho que a proposta de trazer a Elisa é também abrir, trazer outros olhos, trazer outras possibilidades de caminhos para os nossos pós-graduandos. Ainda mais no momento, infelizmente, né, no momento que nós vivemos, e aí o link que eu estava pensando é justamente esse. Nós queremos fazer ciência, né, mas como é que a gente consegue fazer ciência, né? E a luta da professora Sonisa, por exemplo, em tentar que não se cortem a luz, a energia do IB da Unirio, para não queimar equipamento, ou os próprios freezers de -80, que precisam de um suprimento de energia constante, né? Enfim,
Isso não só na Unirio, né, na UFRJ, na UF, em todas as universidades públicas, nós estamos vivendo isso. É muito ruim, mas, ao mesmo tempo, a ideia aqui não é desencorajar ninguém a seguir na carreira acadêmica. Pelo contrário, acho que nós ficamos mais tranquilos quando temos opções, né? E o próprio trabalho da Elisa também depende do meio acadêmico, acho que ela vai colocar isso de alguma forma, né? Então, dita já essa fala enorme, um atraso imenso de tanto que eu estou falando aqui, Elisa, a palavra é sua, fica à vontade para colocar sua experiência, a gente vai adorar. Obrigado. Obrigada, Pablo. Obrigada pelo convite, a toda a equipe organizadora. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto que eu acho importante de falar, como o Pablo falou. Né? Ter opções é uma fonte de tranquilidade para todo profissional. Eu acho que a gente conhecer, né, outras possibilidades é sempre saudável para a saúde mental e para realmente a gente considerar todas as opções futuras. Né? Então, como o Pablo falou, eu sou Medical Science Liaison, MSL. Alguns disclaimers iniciais, né? Que essa palestra é baseada em experiências da minha vida, então nem tudo pode funcionar se você tentar repetir, né? Mas foram coisas que funcionaram para mim. Eu não trabalho como coach, né? Nem dou cursos oficialmente na área, então essa palestra, assim, oficialmente uma palestra, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso para um grupo. E eu também não estou aqui representando minha empresa, estou falando aqui como Elisa para compartilhar minha história mesmo. O Pablo já falou, né, da minha formação detalhadamente, que era basicamente o que eu ia falar nesse slide, mas, em resumo, eu passei 13 anos na universidade, né, eu entrei na graduação de biomedicina na UF em 2005, e de lá eu fui subindo degrauzinho em degrauzinho, fiz mestrado, doutorado, fui professora por um tempo, fiz pós-doutorado, tive um tempo sanduíche, e eu fiz isso assim de uma forma muito direta, assim, eu não tive pausas para pensar, né, no que estava acontecendo. Eu fui subindo a escadinha, ganhando as bolsas, fazendo os projetos e em determinado momento eu parei para pensar. E este momento que eu parei para pensar foi no pós-doutorado. Né? Então, quando a gente chega no pós-doutorado, a gente está numa situação muito delicada, né? A gente tem um sentimento de estar num limbo, né? Porque a gente não é aluno, a gente não é professor, a gente fica atrás de concurso igual doido, né? Na minha época, isso tem 3 anos, né, que eu estava buscando esses concursos, e na época tinha eu acho que deve estar assim ainda também, né? Os concursos estavam tendo 140 candidatos para uma vaga, então era uma coisa que já deixava a gente bem desanimado, né, bem preocupado, mas mesmo assim a gente ia, estudava, ficava estudando. E a gente tem esse prazo limitado da bolsa, né? Eu tinha uma bolsa de 3 anos na USP, durante 2 anos eu fiz o meu projeto lá, eu dei uma acelerada, e no terceiro ano eu tirei para dar uma pensada no que eu ia fazer, né? Fiquei escrevendo, estudando para concurso, e considerando outras possibilidades, né? E aquele tic-tac não saía da minha cabeça. E aí eu mergulhei numa jornada de autoconhecimento, né? E me perguntei se aquilo, né? Se essa situação de estar na academia, de continuar fazendo o que eu estava fazendo, seria uma coisa que me satisfaria por um longo tempo. Né? Então, perguntei o que me motiva. Né? Então, pensei em 2 coisas inicialmente, né? Comparando a estabilidade versus um desejo de mudança constante. Essa coisa da estabilidade, de estar sempre no mesmo lugar, trabalhando com as mesmas pessoas, me deixa um pouco desestimulada. Eu gosto de conhecer pessoas novas, de conversar, de ter novos assuntos, tanto que no meu próprio pós-doutorado na USP, eu comecei no meu laboratório oficial do meu supervisor, depois arrumei uma colaboração no outro laboratório para aprender uma outra técnica, depois fiz uma outra colaboração para aprender outra, então eu estava muito inquieta, né, buscando realmente o que eu precisava para dar esse impulso e seguir adiante. Então, isso foi uma coisa que realmente fez sentido para mim, né? Eu tinha esse desejo de mudança constante. Pesquisa básica, eu adoro pesquisa básica, acho lindo, acho muito importante, adoro entender, né, os trabalhos a fundo, como é que funciona tudo ali na escala micro. Mas, em algum momento da minha vida, eu quis estar mais próxima também do objetivo final das pesquisas, que é
realmente ajudar as pessoas, né? As pessoas que têm doenças e trazer benefício para elas. Uma coisa que também sobre a pesquisa básica é que eu não aguentava mais trabalhar com animal, né? Uma coisa que me dava muito estresse mesmo. Então, acho que isso também teve bastante impacto para a minha decisão. E aí eu fiquei entre essas duas opções, né? Entre seguir um caminho conhecido, que era aquele caminho tradicional da academia, que eu já conhecia bem, né? Como é que isso ia terminar, ou iniciar uma nova jornada desconhecida, meio que trocar o certo pelo duvidoso, e nisso eu decidi trocar o certo pelo duvidoso. E aí comecei a pensar na minha transição de carreira, né? Então, passar a fazer uma outra coisa e comecei a pensar onde mais eu posso trabalhar. E no início dessa minha busca, né, dessa minha empreitada, eu observei alguns cargos, né? Eu ficava pesquisando lá, cargos que abriam, na época eu estava em São Paulo, né? Então, abriam várias opções para trabalhar em organizações não governamentais, né? Lá tem várias organizações que trabalham com educação. E nessa época também eu estava fazendo um curso de licenciatura em biologia, né? Porque mais uma opção que eu teria, né? Dar aula em escola. Então eu fiz um estágio em escola estadual, estava bem aberta, né? Estava fazendo de tudo um pouco. E uma coisa que me desanimou com relação às organizações não governamentais é que eu estava conversando com os professores dessa escola e eles falavam: nossa, esses caras de ONG, eles entram aqui na escola, falam que querem ajudar, olham tudo em volta, buscam informação, vão embora e não trazem esse benefício, né? Então, achei que não fazia muito sentido. Pensei em escola internacional também, porque eu estava terminando essa licenciatura e eu tenho facilidade no inglês, né? Lá em São Paulo tem várias escolas internacionais interessantes, mas eu achei que no final o que mais me atraiu foi realmente a indústria farmacêutica, porque tem várias possibilidades lá dentro, né? Várias possibilidades de cargo. Eu resolvi puxar por esse lado, mas sempre vem aquela lembrança, né? Aquele tan, 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 de você estar trocando para o lado negro da força. Acho que a academia, muitas pessoas podem ter essa visão da indústria farmacêutica, mas eu decidi ver qual que era do lado negro da força. Inicialmente, como é que você consegue, né, se aproximar dessa realidade, né, das pessoas da indústria? Não é uma coisa muito simples, né, você se conectar com essas pessoas, mas é possível. Existem redes sociais específicas para isso, né? Então, o LinkedIn é uma rede social para você fazer contatos profissionais, né? Esse aqui é a carinha inicial, né, da página inicial do meu LinkedIn. Ele não era assim, né, desde sempre. Eu fiz um ensaio para tirar foto profissional, para deixar bonitinho, que é uma coisa interessante, porque isso aqui é o seu cartão de visitas profissional, né? Essa parte aqui também dos headlines é importante você colocar qual é o seu objetivo de carreira, né? Quais são os seus coisas da sua formação, né? Palavras-chave que vão te levar a ser encontrado por outras pessoas, né? E como que você encontra pessoas que trabalham na indústria, né? Então, você vai através de colegas em comum, né? Então, agora vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que trabalha na indústria. Se vocês quiserem me adicionar para bater um papo sobre o assunto mais profundamente, vocês fiquem à vontade. Vocês podem encontrar em palestras, workshops e cursos. E uma coisa que eu fiquei pensando depois também, que é uma coisa que sempre se fala, é assim, sabe aquele cara que vai lá no seu laboratório oferecer reagente, aquele cara que vai consertar o seu equipamento? Então, ele trabalha em uma empresa, né, da indústria. Então, você criar um contato com ele, você conversar, você querer saber como é que funciona, é bem interessante também. Nessas empresas de aplicação de dispositivos científicos, tem vagas do tipo, que é parecido com a Nacel, mas um pouco mais técnico, né, com relação aos equipamentos. É uma vaga chamada, como é que é? Application Scientist. Field Application Scientist. Então, a pessoa vai lá e ela ajuda a fazer todo o setup do experimento, dos laboratórios. Então, é interessante, é uma possibilidade também. Mas, enfim, montei meu LinkedIn e fui fazer networking com as pessoas da indústria. E, assim, existe essa forma de você se conectar com as pessoas para perguntar
né, você fazer essas entrevistas informacionais, você contata uma pessoa e você vai conversar com ela a respeito do cargo que ela tem. Né? Nessa etapa do meu desenvolvimento, né, eu fiz entrevistas informacionais com 2 tipos de cargo, né, que foi o Medical Science Liaison, o MSL, e fiz também com uma consultora de projetos, né, que também é uma possibilidade. Existem empresas que contratam profissionais da academia para gerir projetos de determinado tamanho, né, e período de tempo, e sobre um determinado assunto, eles contratam, e também existe essa possibilidade, mas eu não me senti muito atraída por essa possibilidade, né. Então, as perguntas que eu fiz para elas foram a respeito do escopo da função delas, né, me explicaram direitinho como que é o dia a dia de trabalho, que é uma coisa importante, né, que é o que você vai fazer se você decidir seguir esse caminho, e os prós e contras, né, que nem tudo são flores, né, e baseando nisso, né, no escopo da função, dia a dia de trabalho, nos prós e contras, eu optei por buscar a realidade do Medical Science Liaison, que é o MSL, a indústria, e o que faz, né, esse MSL? O MSL, ele é um cargo que é uma posição de campo para profissionais da área da saúde. O que significa isso? Né? A posição de campo significa que você trabalha na rua, né? Você vai atrás dos profissionais de saúde para conversar com eles, levar informação. E que informação é essa que você leva? Né? Você leva informações científicas atualizadas sobre uma determinada área terapêutica. Então, você vai fazer revisões bibliográficas recentes e vai levar para ele informações, dados científicos de congresso, tudo que vão contribuir para a prática clínica ou para a dispensação desse profissional, né, se caso seja um farmacêutico, enfim. E principalmente, né, os médicos, os farmacêuticos, os profissionais de saúde que o MSL contata dentro da indústria, eles são os líderes de opinião, né? Então, os KOLs, Key Opinion Leaders, que são os caras que têm capacidade de influenciar a opinião, né? Então, você leva a informação mais atualizada para esse cara, para ele ter essa informação para passar para as outras pessoas que vão ouvi-lo, né? E assim a gente cria um relacionamento profissional com eles de ganha-ganha, né? A gente leva informação e eles dão informação para a gente. E que tipo de informação que a gente quer, né? A gente faz essa troca de ideias para manter uma colaboração, né? A gente busca também geração de dados e insights, então muitos desses líderes de opinião, eles fazem pesquisa científica na área, né, dos determinados produtos que a gente trabalha, e aí a gente tem a oportunidade de captar insights, né, dessas pesquisas para realmente ajudar a empresa a prospectar as estratégias futuras para o produto, né? Então, o que você vai fazer com esse produto? Você vai continuar, vai terminar, vai fazer o que com ele, né? Então, esse seria um objetivo mais a longo prazo, né, dessas estratégias. Como que é o dia a dia, né? É uma coisa interessante, né? Porque é muito bonito a gente falar, né? O que o que faz. Mas no dia a dia, isso aqui em 2019, né? Quando eu entrei, quando eu estava começando, o dia a dia, basicamente, nós fazemos muitas viagens, né? Então, uma coisa interessante, né? Às vezes, para colocar um contraponto, para entender, existem os representantes comerciais, eles trabalham nas cidades e eles trabalham levando material promocional, né? Então, geralmente, esses representantes ficam restritos a uma cidade. E o MSL não, existem menos MSLs trabalhando na área terapêutica. Então, os MSLs cobrem um território muito maior, né? Então, eu, por exemplo, na minha área terapêutica, tenho 2 MSLs. Eu cuido da parte de cima do Brasil e meu colega cuida da parte de baixo. Então, assim, eu ia a 8 cidades diferentes, né? Então, minha vida era basicamente dentro do avião, né? Viajando por essas cidades e visitando os profissionais, né? Que estavam dentro desse cadastro que a gente chama de painel, né? Dos meus líderes de opinião. Então, basicamente, a gente vai aos consultórios desses profissionais, visita nos hospitais, nos ambulatórios, serviços, mas também a gente pode, né, muitas empresas permitem que esses encontros aconteçam em cafeteria, em restaurante, então pode ser bastante agradável, né, essa conversa e essa relação.
E a gente leva os dados e artigos científicos, discute ali, muitas vezes os profissionais já leram os artigos, tem um insight, tem uma opinião diferente ali para compartilhar, e é sempre muito valoroso isso. A gente também promove palestras e eventos de educação médica continuada, então eu já fiz palestras, né, já dei aula, eu já contratei médicos para dar aula para mim também, então isso foi um exemplo de aula de discussão de casos que eu fiz lá em Recife. E, assim, é uma vida hiperconectada, né? A gente vive no celular, tablet, laptop e não tem rotina. Então, assim, no meu caso, em 2019, quando eu comecei, né, eu visitava 8 cidades e isso a gente faz a cada quarter, né? Então, a cada 3 meses eu fazia uma rodada visitando essas 8 cidades. Então, basicamente, eu ficava, tipo, 1 a 2 semanas em casa. O resto era tudo viagem mesmo e uma loucura, mas eu adorava. Maravilhoso. Eu trabalhava no Nordeste, então era sempre tinha um momento à noite para passear e você encontra as pessoas da empresa, então para a vida social é muito legal. E aí, na pandemia, o que aconteceu, né? A partir de março do ano passado, eles suspenderam todas as viagens e interações presenciais e a gente mudou para um outro modelo de trabalho, né? Que é esse trabalho remoto via videoconferência e 100% home office. E aí, essa mudança possibilitou coisas que a gente não tinha antes, né? Então, a gente viajava o tempo todo e agora a gente fica o tempo todo em casa, em segurança, né? Porque a companhia viu que era muito arriscado, né? Porque nós trabalhamos nos locais de risco, ainda mais eu que trabalho com virologia, né? Então, eu visito infectologistas, que são os caras que estão lá na linha de frente e, assim, realmente seria um risco enorme. Né? Então, agora a gente passou a discutir dados, né, dessa forma que a gente está fazendo aqui, né, muito similar. Eu apresento e aí a gente discute e funciona bem, né, costuma funcionar bem. Alguns médicos não gostam muito, mas a gente consegue, pode ser por telefone também, enfim, a gente dá um jeito. E aí a gente consegue. Isso aqui é um exemplo de evento online, né? Então eu tinha mostrado um evento presencial lá, e aqui a gente agora faz eventos online, né? Também tem funcionado bem, né? As pessoas andam meio cansadas de evento online, mas é como a gente tem para realmente conversar. E aí, isso me possibilita outras coisas, né? Como, por exemplo, trabalhar com o meu cachorro no colo, ficar na casa dos meus pais. Então, tem as suas vantagens também, mas eu sinto falta de viajar, assim, confesso honestamente. E aí, falando de uma parte prática, né? Como é que você aplica para vagas de MSL? Né? Você pode pegar o seu currículo Lattes e mandar para o sistema? Então, assim, você pode pegar o seu currículo Lattes e mandar. Só que o problema é que provavelmente esse currículo não vai chegar na pessoa responsável pelo recrutamento da vaga. E por que isso? Né? Quando você manda um currículo através do sistema da empresa, né? Geralmente você abre lá a vaga, você entra no site da empresa e ela te pede para preencher uma série de um formulário grande, né? E depois você anexa esse currículo. Esses currículos eles são filtrados, né? Então eles passam por um filtro inicial por um sistema que é chamado de ATS, é o Applicant Tracking System, e é um algoritmo que ele procura no texto do currículo as palavras-chave que estão na descrição da vaga. Então, assim, isso já é um problema se você for colocar SELAT, que provavelmente ele não é recheado de palavras-chave que estão presentes na descrição da vaga. E outra coisa é, se esse currículo chegar na mão de uma pessoa, as pessoas de fora da academia geralmente não entendem, não compreendem todas aquelas linhas, né, todos aqueles artigos, todos aqueles autores, então são fatores de confundimento e a pessoa pode, o currículo muito longo faz a pessoa cansar de ler, de prestar atenção e aí ela acaba desistindo e buscando uma opção mais curta, né, e que ela compreenda melhor. Então, aqui eu vim dar um exemplo de como que você pode transformar o seu Lattes em um documento de marketing pessoal. Né? Então, aqui eu trouxe o meu Lattes, né, direitinho, eu tenho ele lá ainda, eu costumo atualizar ele. E aqui tem o meu resumo. Isso aqui é legal, né? É importante você ter um resumo no seu currículo para a indústria também. Como que eu fiz essa transformação? Né? Então, a primeira coisa que você vê aqui é que eu tenho um sumário também, né, um resumo dessas minhas qualificações, só que eu coloquei em bullet points, né? Primeiramente também o resumo, o currículo está em inglês, né? Então, para aplicar para a maioria das empresas, é recomendado que você mande o currículo em inglês,
principalmente se for multinacional. Né? E aqui nos três bullet points eu destaco as minhas qualidades, né? O que eu tenho, já que seria de valia para essa vaga, né, de MSL. Então, aqui eu sou educador com soft skills excelentes, capacidade de resolução de conflito, porque você trabalha com muitas pessoas, trabalha com o público, e esse estabelecimento de relacionamentos profissionais. E aqui eu tenho a questão das colaborações que eu fiz, né, durante toda a minha vida acadêmica. Então, tenho colaboração com o pessoal dos Estados Unidos, pessoal lá da USP, pessoal da França. Então, aqui a gente dá um exemplo de como que a gente realmente consegue fazer essas conexões e gerar um resultado disso, né, que são os artigos. E aí coloco aqui o número, aqui 10 anos ficou encobertinho, mas são 10 anos de experiência em neurociências e tudo. E eles gostam muito de ver números. Então, tudo que você puder colocar números, né, 10 anos, 3 colaboradores aqui, 3 ali, 6 meses de experiência como professor, 15 pôsteres apresentados. Quanto mais número você colocar, mais eles vão entender, né, o que aconteceu ali. E aqui mostrando o resto do meu Lattes, né, com relação à formação acadêmica e titulação, acaba sendo bem parecido, mas um detalhe importante é que para cada momento seu, além de você colocar a sua titulação, você coloca também o que você fez dentro daquela posição, né? Então, no meu doutorado, eu fiz administração, desenvolvi um projeto de retina e autismo que resultou numa publicação, né, que foi escrita por mim. E aí desenvolvi um projeto e tal, sempre mostrando o resultado daquilo, né? Porque às vezes o que você fez gerou resultado? No que acarretou aquilo? Mudou alguma coisa? Né? Então isso é importante de você mostrar no seu currículo para a indústria, que isso é valioso para eles, tá? Você ser uma pessoa que tem ações que geram resultados. E aqui comentando a questão do pós-doutorado, né? Para quem tem, né? O pós-doutorado já entra como uma experiência de trabalho, né? Então aqui eu coloquei pós-doutorado na USP, e aí eu coloquei novamente os bullet points, falando coisas como a questão da administração que a gente faz, né? Do projeto, a capacidade de você ter a priorização de gastos. Essa universidade pública no Brasil ensina isso maravilhosamente, então isso é uma dificuldade, assim, de ter dinheiro para gastar, é uma dificuldade que eu consigo, gente, não preciso de tanto dinheiro para fazer isso, já consigo fazer com menos, então realmente é uma habilidade que é apreciada por eles. Né? Então, e aí colocar número, dar palestras para alunos de graduação. E, assim, é legal você colocar, né, essa questão de você ter a capacidade de se comunicar tanto com um profissional da academia, né, um doutor, um professor, quanto com os alunos, que são tipos de comunicação diferentes que vão ser necessários dentro da indústria, tá? Porque as pessoas têm formações diferentes. E outras dicas para currículo, né? Então, aqui algumas curiosidades. O ideal é que você adapte seu currículo de acordo com a vaga com a qual você vai aplicar, né? Então, para o MSL, você tem algumas palavras-chave que é importante você colocar, né? KOL, Key Opinion Leader, Communication, Soft Skills, Relationship, que é realmente o que você vai focar ali. É uma coisa importante também, né? Que existem esses modelos de currículo de uma página, né? Então, muitas pessoas, elas recomendam que você aplique com os currículos de uma página. Os currículos de uma página, eles são legais visualmente, né? Para você apresentar para uma pessoa, para ela já bater o olho ali e ver das suas aptidões, das suas capacidades. Mas ele não é um currículo para você enviar por site de empresa. Se você enviar, o sistema, ele já vai eliminar o seu currículo, porque o filtro não consegue ler esse currículo. Então você pode enviar, entregar diretamente para as pessoas, mas quando você enviar para as empresas, você envia aquele formato de texto, né, que eu estava mostrando para vocês. E uma coisa engraçada também, né, que é importante você mostrar a sua personalidade, é curioso, né? Geralmente no currículo você coloca uma seção de hobbies, né, para mostrar um pouquinho de quem você é. E aqui está a minha, né? Eu tinha aqui as afiliações de hobbies, na época eu era da SFN, da Sociedade de Neurociências, Associação do Chick Sciences, que eu vou falar depois o que é.
Falei que eu sou nerd, né? E aí, eu não sou uma pessoa muito esportiva, né? Eu sou uma pessoa super sedentária, assim, eu sofro para realmente fazer algum exercício, mas é importante você mostrar alguma questão de movimentação. Então, eu decidi colocar, né? Eu gosto de me exercitar, fazendo longas caminhadas em locais bonitos com amigos e família. E, curiosamente, essa frase foi a frase que chamou a atenção do meu chefe, né? Ele olhou para essa frase e falou, gente, essa pessoa, bom, primeiro tem coragem, né, de botar uma frase engraçadinha dessa, e deve ser uma pessoa legal, né? E aí a gente coloca assim, a pessoa fofa, quero conhecer essa pessoa, né? Então ele se impressionou por toda a minha trajetória acadêmica, por todas as ações que eu tomei, mas mostrar a minha personalidade foi aquele toque final que fez ele realmente ter a curiosidade de me conhecer, né? E aí, falando um pouco da entrevista, né, para a MSL, como é que funciona isso, né? Então, na realidade, eu apliquei para essa vaga, não tinha indicação nem nada dentro da empresa, mas eu fui selecionada por uma sorte do destino. Então, eu recebi o e-mail da recrutadora, do RH, né, que queria fazer uma entrevista remota comigo para me conhecer, né? Na época já era o Zoom. E aí ela faz algumas perguntas, né? Primeiro, se eu conhecia o cargo, isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes as pessoas aplicam para as vagas e não sabem nem para que é, né? Então, para eles é muito importante que você saiba, né, a diferença entre um trabalho no laboratório e o trabalho de um MSL, né? Então, eles frisam bastante essa questão de que você vai trabalhar na rua, vai ter viagem, vai ter uma situação muito diferente, né? E se você está disposto a isso. Então, avalie o seu comportamento, como é que está a sua carreira até o momento. Então, eles pedem para você contar, para avaliar o seu discurso também, se você é uma pessoa que consegue articular bem, e perguntam quais são as suas expectativas para o futuro, né? E se você passar nessa primeira fase, você passa para uma segunda fase, que é uma entrevista com a recrutadora do RH, mais o gerente da vaga, que geralmente vai ser o seu gestor, o seu chefe, né? E aí, no meu caso, também foi outra entrevista remota com esses dois, novamente, mais uma rodada de avaliação comportamental. Sua fala de mais detalhes sobre a função, perguntas, eles fazem muitas perguntas assim, como que você gerenciou um conflito no seu passado, né, no trabalho? Então, é importante você ter essas historinhas já montadas na sua cabeça, um conflito, falar de um defeito, de uma qualidade sua, são coisas que eles perguntam, né? E aí, finalmente, a terceira fase, né, que é a terceira entrevista, que é finalmente uma entrevista presencial em que você vai apresentar alguma coisa, né? No meu caso, eu apresentei uma aula sobre um tema específico relacionado à virologia, era um tema aberto, então ele me deu o tema e procura aí a referência, monta um racional e apresenta para mim. Eu tive 5 dias para fazer isso. Muitas empresas pedem apresentação de estudo clínico, né, artigo científico. Então, no meu caso, não foi essa aula. Então, pode acontecer de tudo, né? Infelizmente, eu passei dessa etapa e estou aqui trabalhando como MSL, muito feliz. Algumas dicas para entrevista, né? Agora que é tudo feito no Zoom, é importante você prestar atenção na linguagem corporal, que eles prestam muita atenção nisso, né? Se você se conecta com as pessoas mesmo através do computador, que é isso que a gente faz o dia inteiro, basicamente, né? A gente conversa com o médico pelo computador. Então, olhar nos olhos das pessoas, que na realidade é olhar para a câmera, né? Não é olhar para você na tela, enfim, é importante sorrir, manter uma postura ereta, embora eu não consiga muitas vezes manter uma postura ereta, até por conta da minha situação de cadeira e tal, mas sorrir é importante, né? E isso aqui é legal também, a gente tem que usar uma linguagem positiva, né? Então, quando te perguntam por que você quer mudar de carreira, o ideal é que você responda de uma forma positiva, né? Então, você coloca que gostaria de trabalhar na indústria para conhecer novos desafios, mas não fala de jeito nenhum, quero mudar para a indústria porque eu não aguento mais academia. Isso aí é um não, eles já vão dar, obrigada, tchau. Né? É importante você ser honesto, né? Você falar o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, o que você gosta, o que você não gosta, o que você aguenta, o que você não aguenta, né? Porque no final, depois eles vão te pedir para fazer isso e já tinha sido conversado anteriormente. Né? E essa parte do agradecer parece que é pouco, parece que é bobo,
Mas quando eu estava concorrendo a essa vaga, eu tinha um colega meu, ele tinha feito a entrevista antes de mim, e depois o meu chefe falou, nossa, vocês foram bem, né? Os dois foram bem. Mas ele chegou aqui, ele nem agradeceu, sabe? Então, é uma coisa que é muito observada, é muito importante mesmo. Aqui falando um pouquinho do perfil do MSL, né? O que eles esperam, o que eles buscam em um MSL. Então, ser profissional de saúde é uma coisa obrigatória, né? Então, pode ser médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico, biólogo. Então, ser um profissional da área da saúde. Inglês avançado é obrigatório, não adianta, assim, tanto para ler os artigos científicos, quanto ocasionalmente para interagir com as pessoas internamente na companhia. Carteira de motorista geralmente é obrigatória, embora curiosamente eu não dirija. Não, meu território ele é muito baseado em viagem de avião, né? Então acaba que eu não acabo não usando o carro. Pessoas que têm experiência em pesquisa clínica na área da vaga, né, na área terapêutica, elas são super bem vistas, né? Então, experiência em pesquisa clínica é uma coisa desejável. Mestrado e doutorado são coisas desejáveis. Assim, na escala de preferência deles, eu acredito que eles prefiram uma pessoa com mestrado na área do que uma pessoa com doutorado fora da área, embora tenha sido justamente a minha situação, né? Eu era uma pessoa com um doutorado fora da área terapêutica, né? Que agora eu trabalho com virologia, mas estou dentro. Então, qualquer especialista na área terapêutica tem esse favorecimento. É uma coisa importante. Ainda tem empresas, né, que só colocam o MSL médico, né? Colocam como gerente médico científico. Então, existem essas empresas, mas a maioria delas aceita qualquer profissional de saúde, tá? E uma coisa que eles colocam também, que não é a nossa realidade, né, é a experiência e função de campo. Então, representantes comerciais que tenham formação de profissional de saúde, eles podem também ter uma vantagem e conseguir o cargo de MSL. Então, aqui, falando sobre essa realidade que vocês se encontram, que eu me encontrava, né, da academia. E a academia ajuda a desenvolver inúmeras habilidades que são super importantes, são preciosas para a indústria, né? Então, isso aqui, tá, gente? As vantagens e desvantagens que eu vou colocar são coisas que eu observei em mim, que foram vantagens e que foram desvantagens, tá? Então, eu já tinha uma postura para me colocar, né? Eu sabia fazer apresentações direitinho, conseguia fazer análise de dados criticamente, tenho atenção a detalhes quando eu faço as tarefas, esse conhecimento científico mais robusto e fácil de obter, né? Então, ali você pega um artigo científico, você já pega ali o que está acontecendo dos dados, e uma capacidade de resolução de problemas rapidamente. Isso tudo facilita para você se tornar um profissional bem-sucedido dentro da indústria. Por outro lado, o que eu vi como desvantagem em mim, tá? Quando a gente entra numa empresa que tem várias funções diferentes, você não conhece nada, você está entrando ali, você tem desconhecimento sobre como interagir com cada pessoa, né? Então, às vezes, você acaba fazendo um bypass da função de uma outra pessoa, toma uma olhada de lado assim, toma uma chamada, então isso acontece, né? Demora um tempo para você entender como é que você vai interagir com os outros cargos. Existe uma dificuldade com soft skills, isso é uma coisa que a gente não aprende, assim, não é um aprendizado formal, né? Essa questão da comunicação, essas habilidades relacionadas à inteligência emocional, empatia, porque é engraçado, né? Eu sou neurocientista, então o conceito de empatia é uma coisa natural para mim. A gente fala, né? Teoria da mente e tal, saber lidar com o outro, mas ser empático é uma coisa muito difícil, é difícil de se fazer. Né? Se vocês tiverem curiosidade, tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, e nele eles ensinam sobre empatia, como ser empático na realidade, né? E você se surpreende como algumas frases que você acha que são empáticas realmente não são, né? Às vezes você desvalida, você tira a validação do sentimento do outro de uma forma super sem intenção. Eu tive uma situação que eu estava com uma médica, né, e eu fiz um comentário assim, ela fez uma revelação, né, que ela fazia o uso de uma medicação off-label, e eu já rebati, né, nós não recomendamos esse uso.
E foi uma coisa muito instantânea, era uma das primeiras vezes que eu estava interagindo com um profissional, eu não reparei nada, mas depois a minha gerente de distrito, que é da área de vendas, que estava me apresentando, ela me chamou a atenção, você não foi empática ali. Então, você ter pessoas ao seu lado que te ajudem, e você ser capaz de você escutar esse feedback, que entra muito nessa questão da humildade também, vamos pular um pouquinho essas outras. A gente tem que ser humilde para ouvir as pessoas que trabalham há mais tempo ali, as pessoas que não têm mestrado, doutorado, isso é uma coisa que também eles acham importante, né? Então, você ser capaz de trabalhar com pessoas que são menos qualificadas. Elas são menos qualificadas no sentido de não terem uma formação tão robusta, mas elas têm muita experiência de trabalhar com pessoas e você tem que respeitá-las e você tem que trabalhar com elas com muito respeito. Né? E, então, outras coisas, né, discurso técnico que acaba ficando difícil de entender, então no começo a gente desenvolve muito, né? A gente lê um artigo e quer desenvolver muito, e às vezes a gente tem que ser objetivo para passar uma informação, né? Principalmente quando a gente trata da questão do treinamento da força de vendas, né? Que é uma coisa que o NSL faz também. Então, são todas questões, essas desvantagens, na verdade, se tornaram novas habilidades que eu adquiri, né? Eu estou adquirindo, na realidade, né? Então, existem milhares de cargos dentro da indústria, é impossível a gente conhecer a função de todos, então a gente vai aprendendo aos poucos. Questão de empatia também é difícil, né? Então, questão da empatia é muito fácil você ser empático com uma pessoa que pensa como você, né? Então, a gente está aqui conversando sobre o meio acadêmico, a gente entende a nossa situação. Você ser empática com uma pessoa que pensa diferente realmente, quando você consegue, é uma questão de transcendência, né? É difícil. E aí, eu estou como MSL na indústria farmacêutica, já estou no meu 3º ano. Esse ano eu entrei num plano de desenvolvimento para gerente, né? Então, vamos ver o que acontece aqui, mas realmente eu não sei, a partir daqui, o que eu vou fazer, né? Existem várias possibilidades, isso é uma coisa que me move para frente, né? Você não saber onde você vai estar daqui a 5, 10 anos é uma coisa que me estimula, né? Então, eu estou bem feliz. Aqui são alguns sites, né, com recursos, se vocês quiserem buscar mais sobre como que vocês conseguem mais informações de indústria. Eu me associei a esse site aqui, né, que é o Tip Scientist, mas ele é pago e ele é bem caro, é em dólar, acho que não é necessário nesse momento. Também existem sites tão bons quanto o de consultoria, como a PharmaPrime, a Tende, vocês podem consultar com eles para ter mais informações. Tá? Eu espero que eu tenha trazido informações relevantes para a vida de vocês e eu abro para perguntas. Obrigada. Elisa, obrigado pela palestra, como sempre, muito clara. Não importa o tema que a Elisa trate, seja o tema que eu me acostumei a ver da Elisa apresentando no meio acadêmico, seja agora com a experiência de vida dela. A Elisa sempre foi muito didática, não à toa foi professora também, e não à toa agora tem de público, então acho que essa é uma habilidade. E falando de habilidades, né? Já temos elogios aqui, a Roberta Leal falando muitíssimo relevantes, toda a discussão, né, que você trouxe. A Sonisa, ela precisou sair, né, como ela já estava comentando antes, mas ela deixou um comentário bem interessante aqui no chat, eu vou falar, de repente você pode comentar, Elisa. Desde 98, eu sou PI de estudos em fase 3, a doutora Sonisa é médica, né? Ela é nossa professora, ela é médica, trabalha no Gafre também. Ela trabalha tanto na UFRJ quanto na Unirio, né? Legal. Ela é 20 horas. Talvez eu Gafre, né? Oi, perdão? Eu ia no Gafre, né? Pois é. É um dos meus hospitais. E talvez dos professores pesquisadores do programa, claro que todos, de uma forma ou de outra, estão associados à parte de prática médica, de alguma forma, uns mais, outros menos, mas talvez a Sonija seja que mais esteja associada a um pouco à prática clínica, né? Então é interessante o comentário dela, mas deixa eu seguir. Então, ela desde 98 é PI de estudos fase 3, e essa parceria trouxe recursos da pesquisa clínica para a pesquisa acadêmica na UFRJ. Foi criada a oportunidade de participar de boards internacionais que muito contribuíram e contribuem para as redes de colaboração.
só no Brasil existe o preconceito com a indústria farmacêutica. Então, acho que é um depoimento corroborando, né? Não sei se você quer comentar. Sim, a doutora Sonisa falou, é interessante, né, essa questão dos estudos de fase 3, estudos clínicos, que acabam sendo os estudos que a indústria realmente vai em busca dos parceiros na academia para colaborar, buscando testar os seus produtos, né, seus medicamentos ou suas terapias. Então, a gente realmente busca os professores que trabalham no assunto e que trabalham com uma estrutura que seja capaz de suportar aquele estudo, né? Então, é bem interessante vocês conhecerem o trabalho da MSL, né? Que às vezes eu sei que vocês estão ocupados, que vocês têm muitas coisas para fazer, mas você receber uma MSL é uma oportunidade de você ter um contato com a indústria também, né? Então, é um relacionamento ganha-ganha, porque a gente pode levar oportunidades, né? Então, eu tinha falado da questão de insights e geração de dados, né? Conversando, a gente pode identificar projetos que vocês tenham que sejam de interesse para a indústria, né? Existem os chamados estudos de iniciativa do investigador, né? Que o investigador vem com a ideia e se a indústria achar interessante, ela vai lá e ajuda, né, a financiar. Então, é importante a gente se conhecer, né, e saber a função um do outro para a gente poder se conectar da forma mais benéfica possível para os dois lados. Tem mais uma pergunta? Exatamente. Você já acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer, que era justamente se o MSL ele poderia ser um veículo, uma condução para, por exemplo, estabelecer parcerias e fomento, visto que na realidade brasileira a gente sabe quais são as condições que nós, né, você sabe tão bem quanto todos nós, quais as condições e os desafios que a gente tem que enfrentar. Mas foi perfeito seu comentário. A Andréa Santana está elogiando, olha, muito boa a sua palestra, e ela tem uma pergunta. Ela gostaria de saber se em alguma etapa da sua entrevista você teve que falar em inglês, né? Parabéns ao programa pelo tema, obrigado, em nome da comissão de seminários. A ideia é a gente trazer sempre temas relevantes para o profissional. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho discutido muito. Eu converso muito com a Carmen, converso com o pessoal da comissão, com os alunos e com outros colegas professores. Eu me preocupo muito na formação enquanto profissionais, né? Essa é a vantagem da gente ter ficado um tempo nos Estados Unidos e talvez ter visto essa abordagem que lá é um pouco diferente daqui e que, claro, eles têm uma realidade, nós temos outra, nós temos aspectos culturais próprios, mas, enfim. Mas voltando, então, você teve que falar inglês e ela quer seguir... não, já falou que não. E ela quer seguir na carreira de MSL, mas nunca viu o assunto ser abordado pelas universidades. Tá aí um exemplo. Aí, Andréia, de repente você pode, né, conversar com a Elisa em outro momento. Né? Daqui a pouco a gente vai abrir a oportunidade, a Elisa vai ser uma empreendedora, vai ser consultora, brincando. Mas a Elisa é super... Eu posso dar um depoimento, já falou antes dela mesmo, mas a Elisa é uma pessoa super acessível para conversar. Então, Andréia, se você quiser conversar com a Elisa, é uma pessoa ótima para te dar dicas e vão ser dicas valorosas. Procurar lá no LinkedIn, vou até colocar o link aqui, se alguém quiser me... Isso, coloca o seu LinkedIn. Só para eu responder com mais detalhes do André, né? Eu não tive que falar inglês na minha entrevista, mas tem gente que tem, né? Existem empresas que fazem isso sistematicamente. Existem algumas empresas que quando você vai estar lá fazendo a sua apresentação lá na terceira fase, elas pedem para você falar inglês. Eu tive uma amiga que você conhece também, que teve que falar inglês, assim, trocar, né, na hora. Assim, agora você pode começar a falar inglês? Bem, bem doido, mas não é toda empresa que faz isso, não. Ainda bem, né? Pois é. Mas... reforçar aqui para os alunos, o nosso programa, Elisa, eu já tinha comentado isso com você, nosso programa ele tem só um mestrado. Né? Eu queria reforçar aos alunos, quem quiser fazer perguntas, não se sintam envergonhados, podem perguntar, eles é super acessível, pode ser pelo chat, pode ser aqui, tá? E uma pergunta que eu faria é o seguinte: o cargo de MSL, você acho que já deixou claro, ele geralmente exige o doutorado. Você colocou a questão de ser um mestrado ou um doutorado na área específica, no seu caso a virologia, podia ser uma outra área, facilita mesmo sendo mestrado não sendo doutorado. Mas
O MSL, primeiro, o MSL precisa que tenha o doutorado, mas dentro dessa estrutura, e você está numa grande indústria, né? Numa grande empresa, e conhece outras pelo métier, acaba conhecendo. Tem outros cargos, quais as opções que a pessoa que queira experimentar e tenha só um mestrado e queira viver na carreira acadêmica, esteja na carreira acadêmica, mas queira trocar programa, quais são as outras opções que existem? Desculpa. Então, Não. você perguntou de outros cargos possíveis, né? Isso, por exemplo, só com mestrado. Então, existem muitos MSLs mesmo que têm mestrado, né? Foi o que eu falei, tem até o mestrado, mas eles têm sempre uma experiência extra. Então, tem uma experiência, fizeram mestrado na pesquisa clínica, na área terapêutica. Então, geralmente, as pessoas que estão dentro do mestrado, elas têm um conhecimento um pouquinho mais robusto da área terapêutica, né? Sempre tem a possibilidade de você tentar uma carreira no marketing, tem algumas funções de analista de medical affairs também, né, que é de área de assuntos médicos. Então, existem várias possibilidades, assim, uma área muito interessante também, que é até para profissional que saiu da graduação, nem precisa do mestrado completo, é Medical Information, né, que você trabalha com curadoria de artigos científicos, você busca os direitos autorais, você envia para os médicos que pedem por e-mail, então existe sim. Até eles procuram com preferência esses profissionais que acabaram de sair da graduação, né, de Medical Information. Existem vários, né? Para quem é formado em farmácia, acho que é mais fácil, eles têm mais recurso para saber, né, os diferentes cargos, tem área de regulatórios, é chato, né? Mas tem gente que gosta. É importante, né? Inclusive, nesse meu pequeno tempo, afinal, assumi lá na UFRJ, na Faculdade de Farmácia, tem pouquíssimo tempo, oficialmente, mas a gente já vê essa diferença na discussão, né, dos profissionais farmacêuticos. Enquanto na graduação deles, você tem uma discussão muito grande dessa formação profissional, né? Eu não fiz biomedicina como você, mas na biologia, como a biologia é um campo vasto, você pode atuar. Tem um campo específico do biólogo, né, mas que tem transição com engenheiro ambiental, se for para a área ambiental, você pode estar junto do biomédico, dependendo da carreira que você vai seguir, você pode estar junto do farmacêutico também, porque então, biólogo é muito amplo, você não tem um debate na graduação dessa questão profissional. Já na farmácia você tem. E você tem isso muito claro, a parte da farmácia, a parte industrial, a parte da farmácia hospitalar, né? Aliás, as disciplinas que eu estou ministrando tem essa coisa muito forte da farmácia hospitalar, né? Análises clínicas, enfim. Eu tenho umas perguntas, mas eu vou deixar para o final a Roberta, de novo, colocando, olha, agradecendo a palestra, mais uma vez, você considera que existe alguma idade ideal? Acima de 18? Mas, assim, eu estava curioso, né? Eu estava lembrando aqui da minha primeira reunião na companhia, né? Eu lembro que a gente estava falando, acho que tinha um menino que era mais novinho, que ele tinha 25, 26, eu acho. Mas eu não sei, porque uma vez que você está lá dentro, sei lá, você entra lá com 21 anos em Medical Information, nada impede que você suba por dentro para a MSL, já vi acontecer várias vezes. Então, tem muita gente de 20 e poucos anos que é MSL. E tão competente quanto a gente, não tem isso não, sabe? Idade sendo acima de 18 está ótimo. Se você conseguir aos 18, 19 anos ter a graduação e já um mestrado, por exemplo, você é um pequeno gênio, né? Exatamente. Então, eu não tenho exatamente outras perguntas, eu tenho, na verdade, uns comentários para fazer, de repente eu gostaria de ouvir você. Uma coisa que é muito legal que passa na sua palestra, e a gente já vê, esse linguajar diferente, né? E quem fez um pós-doc fora, ou fez um doutorado sanduíche, ou um estágio fora, na área acadêmica das biociências, já conhece, né? É a questão das habilidades profissionais, os skills, né? Isso é uma coisa que a academia
pelo menos na nossa realidade, nós não fomentamos. Não fomos fomentados em nossa formação e raramente os orientadores, pesquisadores fomentam, né? Então, como desenvolver essas habilidades, embora você acabe tendo que desenvolvê-las para conseguir desenvolver o trabalho, você tem que, de uma forma ou de outra, fazer o networking, que é outra coisa que também você acaba fazendo de forma não consciente. Talvez, se você tiver consciência que tem que fazer, você pode otimizar esse processo. Uhum. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Depois eu tenho outra coisa, pode falar. Tá, então, primeiro sobre as skills, né? O que eu estava falando era sobre soft skills. Então, a gente bota um contraponto aí de soft skills versus hard skills. Então, as hard skills são essas que a gente realmente aprende, são as técnicas que a gente aprende na faculdade, Western Blot, eletrofisiologia. Então, essas coisas meio core do seu trabalho acadêmico, né? Que você tem que saber fazer. E as soft skills são habilidades que você não aprende formalmente, ou pelo menos a gente não aprende na academia. Existem formas de você estudar, mas existem cursos específicos, enfim. É curioso, né, essa questão de como que você se conecta com outra pessoa, a questão da empatia. Muitas vezes a gente se engana achando que empatia é você fazer pelo outro que você gostaria que fosse feito por você, mas na verdade o outro é uma pessoa diferente. Então, eu acho que só dá para ser empático quando você conhece a pessoa, né? Então, até você conhecer uma pessoa, você vai estabelecendo ali um vínculo lentamente. Tem algumas técnicas que são até engraçadas, né? Que você espelhar o comportamento do outro. Né? Então, o comportamento, se a pessoa é uma pessoa que fala rápido, você vai lá e fala rápido com ela também. Aí, teoricamente, você vai se conectar mais com ela. Você fala lento, você fala mais lento. Se a pessoa gosta de brigar, você briga junto com ela. Então, esse tipo de habilidade, esse tipo de percepção, ele é difícil, acho que só com o tempo mesmo, né? Eu demorei um pouquinho para conseguir isso, né? Alguns meses aí para conseguir ter um certo traquejo para chegar no médico e falar o que eu tinha para falar, né? Para ele me receber, para ele me entender bem, né? Mas são coisas que você desenvolve. Eu estou amando, né, essa oportunidade de desenvolver essas habilidades. Questão de networking, né? A gente já faz muito networking na academia, né, com pessoas da academia, mas essa questão realmente de você conversar com pessoas de outros meios, né? Então, você está ali num congresso, você falar com aquele cara que está vendendo aquela pipeta, aquele cara que está ali, né? Está ali no stand, ele trabalha para uma empresa e talvez você pudesse trabalhar ali para aquela empresa, né? Então, na época do presencial tinha essa possibilidade, né? E agora online a gente se procura pelo LinkedIn. Acho que a forma mais fácil de você começar é ter essas pessoas em comum. Então, eu sou uma pessoa que vocês podem se conectar e aí buscar outras me utilizando, né? A linguagem do LinkedIn tem que ser bem colocada, né? Não recomendo você chamar ninguém no LinkedIn por oi, tudo bem, porque já é uma coisa que dá uma travada, pelo menos para mim. Eu acho que quando você manda uma mensagem para uma pessoa, você tem que mandar já com tudo que você quer, né? Com o objetivo ali do seu contato, o que a pessoa quer, né? Te contactando e como que ela pode te ajudar, como é que eu posso ajudar ela. Acho que é uma coisa importante. E ter um LinkedIn bem feito, porque dependendo do que você coloque lá, eu nem consigo identificar com a pessoa, eu não adiciono realmente. Tem gente que faz da cantada pelo LinkedIn também, é terrível. Mas a gente vai driblando. Então é interessante quando vocês fizerem um convite no LinkedIn também, não só se conectar, mas enviar uma mensagem personalizada, né? Dizer, de onde que você me viu? Né? Me viu na palestra da Uni, me viu, sei lá, andando na rua, conversando com o médico tal, que te atende, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Para ter um sentido aquilo. O layout do LinkedIn, ele lembra, de certa forma, muito do Facebook, né? Uhum. Então, acho que as pessoas acabam transpondo a realidade da rede social do Facebook para o LinkedIn, e aí é uma mistura meio bombástica que não vai contribuir em nada, né? Provavelmente não vai contribuir em nada. Um outro ponto que eu queria que você comentasse, Lisa, e aí eu vou juntar as duas coisas com o anterior, é uma palavrinha que eu acho que aqui no Brasil, de uma forma geral, e aí, até no nosso meio acadêmico,
tem problemas, a gente precisa trabalhar mais nela, mas a gente tem menos problemas do que culturalmente. Falo planejamento, né? Planejamento é um problema em vários setores, né? Não vou nem comentar, né? Eu estou num canal quase, né, oficial, não posso, por via da nova regra, comentar do planejamento na saúde, né? Embora esteja comentando agora, que é um desastre. Então, um planejamento, e aí, brincadeiras à parte, o planejamento ele é fundamental para os experimentos, ele é fundamental para o projeto, isso a gente acaba aprendendo. Mas, então, isso obviamente que existe no meio acadêmico. Mas pouco a gente discute sobre o planejamento de carreira, né? O que você quer fazer? Como você vai encontrando? Você começa eventualmente muito jovem, terminou uma graduação, emenda um mestrado, está fazendo seus experimentos, gostou do projeto, está empolgado, mas talvez tenha que se preocupar também que tipo de habilidades você realmente tem e que você gostaria de desenvolver. Porque você pode até desejar desenvolver uma habilidade que você não tenha. É natural. Eu, em dado momento, embora a Elisa possa discordar, eu não tinha grandes habilidades de networking, de verdade, profissional. Eu falava bem com os meus amigos, eu tinha um bom trânsito com os meus colegas, mas eu não tinha isso de forma orientada, né? Então, é uma habilidade, né? E eu aprendi muito isso lá fora, né? Então eu queria que você comentasse sobre o planejamento de carreira e fizesse um paralelo. Porque que, de novo, e aí a todos, né? O objetivo dessa palestra não é uma discussão para você, de forma nenhuma. Não, o meio acadêmico não presta. Eu estou no meio acadêmico. Na verdade, é a gente discutir quais são as opções que os profissionais têm, né? Então a gente precisa ter isso claro, que existem opções fora do meio acadêmico, tá? E que, na verdade, talvez essas opções fora do meio acadêmico, elas podem ajudar se você permanecer no meio acadêmico. Por exemplo, essa ideia do planejamento de carreira, e aí o link na pergunta anterior, essas habilidades profissionais, você ter consciência dessas habilidades, podem te ajudar a escolher um projeto, a escolher um orientador, a escolher o laboratório certo e permanecer na carreira acadêmica. Eu queria que você comentasse isso, que eu estou... Isso é muito engraçado, né? Eu estava até pensando nisso, né? Agora, essa questão da relação do orientando com o orientador. Existe essa coisa de que a gente entra muito novo na faculdade, né? Muito novo na iniciação, e a gente vê muito o orientador como pai, né? E a gente vê essa coisa, vou obedecer ao meu orientador, vou fazer o que ele fala para fazer, vou ser igual ao meu orientador. Essa coisa muito paternalista. E a gente é adulto, né? A gente chega na universidade adulto e a gente está ali se desenvolvendo para se tornar um profissional. Né? Eu vi muita gente falando, culpando o orientador, falando assim, isso aqui é culpa do meu orientador, porque ele falou para fazer isso. Mas assim, você é um adulto, se você discordar do seu orientador, você pode ir até ele e conversar sobre isso, entendeu? Conversa adulta para chegar a um consenso. Exato, eu acho que às vezes falta, eu acho que é um pouquinho pela própria idade mesmo, né? Eu não sei, algumas pessoas conseguem fazer isso mais jovens, eu não, né? Eu tive que ficar bem velha para conseguir fazer. Se algum dia eu fiz, né? Porque na verdade eu acho que eu não consegui ter esse tipo de conversa assim diretamente, foi uma coisa muito emocional, como eu tinha falado, né? Eu fui fazendo graduação, mestrado, doutorado e estava feliz, mas não estava completamente realizada, né? Eu acho que é nisso que entra um pouquinho essa questão de você conhecer outras coisas, né? Eu não conhecia outras coisas além da academia até o terceiro ano do meu pós-doutorado, né? Eu já estava ali com 2018, 31 anos. Então, assim, enfim, eu acho que é sempre válido você trazer para a universidade esse debate, né, das possibilidades, principalmente do meio acadêmico, para a gente que eu fiz biomedicina com ênfase em pesquisa clínica, né? Pesquisa clínica não, mentira.
Fiz em pesquisa científica com ênfase em farmacologia e fisiologia. Nem lembro mais da formação. Mas é isso, né? Eu nem tinha análises clínicas, eu fiquei dentro da pesquisa o tempo todo. E eu amava, eu amo ainda ler sobre o assunto, né? Pesquisar sobre o assunto, procurar saber sobre o assunto. Mas, às vezes, o conhecimento só, né? Essa coisa de você fazer aquele trabalho não te realiza completamente. Você tem que buscar as outras coisas que te estimulam. E, assim, esse trabalho onde eu estou me estimula muito de diversas formas diferentes. Tanto por eu ter a possibilidade de me conectar com diversos profissionais que têm pesquisas maravilhosas, pesquisas incríveis. Então, eu sou uma pessoa que tem a oportunidade de conhecer em primeira mão aquelas pesquisas e saber ter alguma utilidade para isso, né, dentro da empresa e por conhecimento, né, enfim. Então, eu acho que é isso. O importante é a gente buscar a nossa felicidade, né? Seja ela onde for. Você pode ser muito feliz na academia, não tem nada de errado com isso. Mas se você não está feliz na academia, não tem que ficar preso ali, porque seu orientador acha que você tem que ficar, ou porque você acha que o seu orientador acha isso, né? Muitas vezes a gente acha que o orientador ele está fazendo, está aprendendo a gente, assim, né? Na verdade, a gente é livre. Né? Se você não está satisfeito, você deve ser livre para tomar o seu rumo, o seu caminho. Pois é, isso é muito importante ser dito. E outra coisa, vamos ver se acho que pipocou alguma coisa aqui no chat. Professora Carmen, por favor, tem a palavra. Elisa, essas grandes firmas de medicamentos, né, que atuam no Brasil, em geral são multinacionais, né? Qual foi a necessidade de língua estrangeira? Eu acho muito, muito importante a gente colocar isso para os nossos alunos. A necessidade do inglês fluente para voos mais altos. Para um pós-doc também, para um doutorado de sanduíche. E às vezes a gente encontra os alunos ainda muito crus em inglês, e isso dificulta para tudo, né? Para fazer uma revisão bibliográfica, né? Até o próprio andamento do mestrado, até da graduação mesmo. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, se você puder. Claro, com certeza, doutora Carmen. Obrigada pela pergunta, pela questão. O inglês é fundamental. O inglês é fundamental, não tem nem dúvida disso, né? Como eu falei ali, o inglês avançado é um requerimento básico, né? Básico não é nem assim desejável, é básico mesmo. Né? Até para aquela vaga que eu tinha falado de medical information, né? Informações médicas que você obtém depois da sua graduação, inglês avançado é necessário. Tá? Então, se você quer trabalhar numa indústria multinacional, se você quer trabalhar numa empresa, o inglês é básico, assim. E assim, eu tenho só o inglês, né? Eu não tenho espanhol. O espanhol está começando a me fazer falta no momento. Entendeu? Quando a gente começa a interagir com outras regiões, né, outros países da região, né, daqui da América Latina, o povo só fala espanhol. Então, realmente, assim, inglês avançado é básico, espanhol é desejável. Sentindo isso na pele. Pois é, muito importante. Nada, imagina. Muito importante. Eu lembro, a Elisa já me conhece há muito tempo e acompanhou um pouco. Eu mesmo, quando eu fui fazer o meu pós-doc nos Estados Unidos, eu tinha inglês suficiente para ler os artigos, conduzir o mestrado, o doutorado e me virar muito bem, mas eu não tinha a prática do inglês falado e ouvido, o inglês social, né? Então, nos primeiros meses, até o primeiro ano, posso dizer assim, eu sofria muito, porque eu gostaria de estar com inglês muito mais fluente, que eu tinha consciência que eu não tinha, e isso me frustrava muito. Então, eu sempre me cobrava demais. Acho que talvez a única coisa que eu faria de diferente era tentar talvez focar mais no inglês o quanto antes possível, o mais jovem possível, né? Porque você perde o accent, né? Você perde o sotaque, né? E acaba tendo uma facilidade para aprender, né? Aprendizado de línguas. Aí a gente volta para a neurociência, né? Os períodos críticos, né? Enfim, outra história.
para complementar, talvez para a parte final, Elisa, o link da professora Carmen é perfeito, que não tem a ver com inglês, mas é como você vê o cenário. Você está numa indústria multinacional, numa companhia multinacional, e como você vê o cenário de oportunidades na indústria farmacêutica aqui e lá fora? Porque você colocou essa sua experiência individual, mas você e deu um roteiro, de certa forma, um roteiro que você seguiu, mas que pode servir de base para tantas outras experiências, mas é que a nossa formação ela permite que a gente trabalhe fora do país. Por exemplo, nada impede que você, Elisa, queira trabalhar fora, até via sua multinacional. Então, eu queria que você colocasse como estão as oportunidades aqui no Brasil e até uma forma de crítica para a gente fazer uma avaliação. Quais são os níveis de oportunidades aqui e fora? O que você já, nesses 3 anos de experiência, você já consegue identificar? Comparando. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem basicamente para acadêmicos na indústria é essa questão de trabalhar com medical affairs, né? Trabalhar nessa parte mais científica. Tem até uma parte de scientific affairs, mas cuida dos materiais científicos que a gente usa para falar com os médicos. Mas trabalhar lá fora é uma outra possibilidade, isso é real, né? Isso pode ser que aconteça. Trabalhar com R&D, que é pesquisa e desenvolvimento, né? Então, ser cientista dentro de uma indústria farmacêutica. Isso aqui a gente não tem tanto assim, né? Na verdade, a gente tem R&D na parte da produção de shampoo, produção de produtos de higiene pessoal, a gente tem, né? Aqui no Brasil até bastante. Pode trabalhar com isso, mas não tem a parte científica de medicamentos, né? De novos fármacos, novas moléculas e tudo isso lá fora. Mas eu achei muito interessante que recentemente eu vi uma vaga no LinkedIn que era assim, sabe aquela vaga que seria perfeita para mim como acadêmica? Estava procurando um cientista especialista em retina. Gente, que coisa bonita, assim. E uma coisa é que tem em muitos lugares diferentes, né? Muitas oportunidades diferentes para trabalhar com tecnologias que ainda vão chegar para mudar a saúde humana, né? Então, por exemplo, terapia gênica, CAR-T, são todas coisas que elas estão virando realidade, estão se aproximando. Então, a gente fala de daqui a 2 anos a gente ter essa possibilidade de usar CAR-T para tratar câncer, de ter terapia gênica para impedir que uma pessoa fique cega por retinose pigmentar, por exemplo. Então, isso é super estimulante, né? Você poder fazer parte disso é muito legal, seja onde for, né? Seja na parte de medical affairs, levando essa informação para os médicos, né? E essa coisa de você trabalhar com um produto novo e você levar, né? Como é que funciona e como é que ele vai poder usar é super importante. Então, o céu é o limite, né? Tem oportunidades e é só você buscar. E uma coisa que talvez nós não tenhamos muito aqui no Brasil, na realidade acadêmica, é a tradição de estabelecer essas parcerias dentro do meio acadêmico com as indústrias. Aí entra o Darth Vader, né, e a música, né? A música tema. Não necessariamente é o lado negro da força, é óbvio que a indústria tem seus interesses. Aliás, eu achei que aquela era a última pergunta, mas o assunto é tão interessante. Eu vou fazer uma última, mas deixa eu dar a voz para o professor Cassiano, é o coordenador da nossa pós-graduação, né? Você conhece bem. Cassiano, voz é sua. Obrigado, Pablo. Eu não vou abrir a câmera que tô com as crianças correndo pela casa aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela palestra. Eu acho um assunto muito relevante, né? Principalmente na discussão, nessa interface. Mas eu queria fazer uma pergunta objetiva para você, Elisa. A indústria tem uma preferência para investir ou participar dessa interface? Por exemplo, tem projetos que estão em diferentes fases de execução, né? Projetos que estão no início, no meio, no final. E, pelo que eu vejo do lado, pelo menos acadêmico, que talvez a indústria tenha um interesse maior lá no final da cadeia produtiva, né?
Mas tem empresas que estariam dispostas a investir também no início do desenvolvimento de fármacos ou no meio, né, para ajudar, de repente, clarear áreas ou oportunidades para você conseguir chegar lá no final? Obrigada pela pergunta, doutor Cassiano. Acho que isso é a pergunta de $1 milhão. Eu entrei, né, numa empresa grande que ela busca essas colaborações, primeiro falando sobre essas questões das colaborações na fase final, né? Então, geralmente, a gente já tem os centros que a gente conhece que tem essa capacidade de levar uma pesquisa até o final, né? Então, tem muita parceria com a Fiocruz, lá em São Paulo também. Então, em relação a pesquisas clínicas, já tem uns parceiros que eles têm maior confiança, porque às vezes eles têm pressa, né? Então, essa questão da vacina é um exemplo, né? Então, as coisas foram todas feitas com muita pressa, então eles buscaram os parceiros mais certos. Essa questão do financiamento de pesquisas básicas, né? O que acontece? Existe precedente dentro das empresas, né? Existem possibilidades para que a gente entre em contato, né? O próprio MSL pode ser um ponto de contato para conversar com o pesquisador, e algumas pesquisas básicas podem ser de interesse da indústria, sim. Mas aí vai ser um projeto longo, né? Essa questão dos estudos de iniciativa do investigador e como que isso é feito. Eu acho que é curioso também, né? É muito da questão das pessoas que estarem na indústria não necessariamente terem essa formação acadêmica e não identificarem imediatamente o valor daquilo, né? Então, por exemplo, uma vez eu recebi um e-mail de uma médica que queria fazer uma pesquisa de uma molécula que está em fase 1, 2A. Né? E imediatamente o gerente disse, não, isso aí não nos interessa, mas era uma pesquisa muito interessante com relação ao genótipo dos vírus da hepatite aqui no Brasil, que seria importante para você definir se esse medicamento seria importante ou não para ser usado aqui. Então, assim, quem define, no final das contas, se a empresa vai financiar ou não vai financiar um projeto, é a equipe da multinacional global, né? Então, esse projeto ele vai passar pelo nível local, regional, global, e se os caras lá de cima resolverem que é importante, que é legal investir nisso, eles podem investir. Mas que é difícil convencer, é difícil porque eles têm essa visão meio imediatista, assim, né? Então, eles querem uma coisa que vai ter um resultado concreto, que vai ser benéfico e um nível de certeza razoável, uma coisa que prejudica muito a gente, prejudica demais. É questão de infraestrutura. Então, por exemplo, a gente vê isso na própria questão de algumas vacinas, né? Então, a vacina tem tipo de vacina que tem que ser armazenada em -80. Imagina, a gente compra essa vacina e aí a gente bota no -80 que vai parar de funcionar, né? Na UF, todo o Natal, o -80 parava de funcionar. Então, imagina como que seria isso, né? E as novas tecnologias, elas necessitam de pelo menos um armazenamento desse. Imagina, são tecnologias que custam, cada terapia gênica custa R$1 milhão, sabe? Então, a indústria assumir uma parceria com uma universidade que não consegue garantir que aquele medicamento ele vai ser preservado, que ele vai ficar seguro, que essa pesquisa vai chegar no fim, isso é um problema, assim, no Brasil, infelizmente, né? Professora Carmen. Eu queria fazer um comentário, porque a indústria farmacêutica, ela está no mercado financeiro, né? No mercado de capitais. Então, ela deve obediência a um board de seus acionistas majoritários, né? Uhum. E aí só vão investir naquilo que o sujeito vê que pode dar lucro e que as ações vão subir, né? Eu imagino essas ações de Pfizer no momento, como é que não devem ter se valorizado, né?
E ainda tem mais isso, não é uma coisa muito fácil, não. Isso depende de uma política financeira também junto, do mercado, o CEO, que os outros lá, os grandes investidores vão se interessar, né? Sim, tem toda a razão, doutora Carmen. Eu acho que, assim, isso tem muito a ver com uma visão, com a vivência dessas pessoas que chegam nesse board, né, e que vão tomar as decisões cabíveis dentro da empresa. E você não vê pessoas que tiveram a vivência acadêmica nesses boards, né? Você vê as pessoas que têm a visão financeira, a visão de administração, de MBA e tudo, eles que chegam lá e tomam conta, né? Então, tem toda razão nesse sentido de dizer que realmente os acionistas e o board que avalia, né, onde investir esse dinheiro vai ter essa questão. E é aquilo, né? Isso está no core, isso faz parte do DNA da indústria. E, assim, por mais que a gente, eu mesma, né, eu tenho um pouco de, de tristeza por conta disso mesmo, né? Porém, a gente tem que entender esse modelo diferente de trabalho, né, e o que ele propicia. Então, essa coisa de você conseguir desenvolver uma vacina e desenvolver em larga escala para você tratar uma população de uma pandemia, né? Então, isso só é possível através de dinheiro, né? E, enfim, tem os seus prós e contras, mas eu espero, assim, que com o aumento de acadêmicos dentro da indústria, a gente consiga valorizar mais as pesquisas básicas e contribuir nesse sentido. Eu disse que ia ser a última pergunta. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer, o Cassiano, de certa forma, fez. E eu tenho uma pergunta super objetiva e eu não sei o quanto você sabe sobre isso. Mas, por exemplo, os laboratórios que hoje, alguns laboratórios começam a ter acesso às tecnologias high throughput, né? Ou high content screening, principalmente high throughput, né? Porque é para pesquisa de fármacos. Você acredita que exista uma maior facilidade de estabelecer parcerias entre laboratórios que dispõem dessa tecnologia com a indústria? Eu não sei, eu acho que esse tipo de tecnologia já existe dentro da indústria, né? Então, eu acho que não. Eu acho que o que dá mais certo no caso das startups, né? As startups que estão desenvolvendo um trabalho de terapia legal e tal, porque assim, o fato que as multinacionais elas vão comprando as pequenas empresas, né? Então elas vão absorvendo as pequenas empresas que vão passando a ter aquela marca. Então, tudo vai crescendo. Então, a própria questão de vacinas era uma empresa menor de vacinas que foi comprada e assim permitiu-se que a estrutura de larga escala fizesse esse trabalho. Mas o que, assim, para colaboração, né, geralmente é com essas empresas também, né, startups menores que tenham capacidade tecnológica. Não vejo esses high throughputs como... Resumindo, Acho que não. não basta ter apenas o screening já realizado, né? A ideia, por exemplo, de um medicamento, uma molécula que possa ser trabalhada, um mecanismo, enfim, né, tem várias possibilidades aí. Isso tem que estar um pouco mais amadurecido, né, para que a indústria se interesse. Mas uma coisa legal, por exemplo, eles que trabalham com um animal, né? A gente tem diversos medicamentos que eles são testados em humanos e a gente não testa em gestante, a gente não sabe o mecanismo de ação daquilo. E aí existem situações em que você vê aparecimento de defeito de tubo neural durante o uso daquele medicamento. Então, eu vejo aí uma oportunidade para talvez um estudo de toxicologia, entendeu? Porque, na verdade, a indústria faz isso, mas eu não sei o quanto que ela faz
o quão bem feitos são esses testes. Por exemplo, existem medicamentos que eles atuam bem no início do desenvolvimento, e aí o teste básico de toxicologia, eles começam dando a droga para o animal em 6 dias de desenvolvimento, e às vezes isso acontece lá atrás, né, antes de acontecer, né, ali a concepção. Então, eu acho que esse tipo de coisa pode ser conversada, pode ser tentada, e tem que usar criatividade, trabalhar nos eventos adversos que são vistos e tentar entender e explicar aqueles mecanismos. Eu acho que talvez seja uma forma de auxiliar, né? Professora Carmen levantou a mão. Não sei se a professora Carmen me ouviu. Desculpa, eu não liguei o microfone. Esqueci de ligar o microfone. É a questão das patentes. Eles vão comprando aqueles laboratórios menores, de repente tem uma droga promissora ali, creu neles para patentear. O negócio é realmente ganhar dinheiro com tudo isso. Agora, tem muitos lugares que eles fazem parceria para testar, né? A África mesmo testam muita coisa na África, com populações. Brasil, né? O Brasil na vacina foi um exemplo muito... Não ser tão tendenciosa assim, tá contra. Não, a gente... do outro lado do mundo. A gente tem muitos estudos, né, principalmente de doenças que têm alta prevalência aqui, né? Covid foi um exemplo, né? HIV, o Brasil teve uma participação incrível, muito importante no desenvolvimento de antirretroviral. Então, assim, a gente acaba a África e o Brasil, né? Nessa situação, a gente acaba sendo... acontece mesmo, tem razão. É tudo muito complexo. É complexo, mas a gente tem que aprender a conviver, né? Exatamente. Bom. Porque também a gente não vai viver sem esse desenvolvimento de fármacos, né? Então está na mão dos grandes e é isso. Perfeitamente. O capitalismo evoluiu nesse sentido, né? No mercado financeiro. E como tudo tem suas vantagens e desvantagens. É verdade. Obrigada, foi ótimo, hein? Adorei. Imagina, foi um prazer. Essas vantagens e desvantagens, né? Acho que é importante para não ficarmos completamente naivos, né? Ou completamente inocentes nessa tradução livre no que está acontecendo no mundo. Então é importante para os alunos. Então, assim como a professora Carmen, Elisa, eu queria agradecer muito, foi excelente. Eu acho, isso é uma coisa que a gente está tentando trazer para o programa. A gente sempre debate, né, professora Carmen, sobre trazer também temas, não apenas os tópicos mais estritos dentro da biologia molecular e celular, né, que dá nome ao programa, ou dentro das linhas de pesquisa, mas na atuação do profissional, né? Então, futuramente, a gente vai tentar trazer professores que trabalham com educação, né? Então, por exemplo, a educação no nível superior, como é que nós, né, com mestrado e doutorado, estamos habilitados a lecionar, seja em instituições públicas ou instituições privadas. E o quanto nós temos a questão da formação na educação, né? Como isso acontece, né? Eu lembro de quando eu estava ministrando, quando eu entrei como professor visitante na Unirio, eu ministrei para medicina aos 2 anos, né? E foi um prazer. E eu participei de uma reunião com vários professores da medicina e veio uma palestrante de São Paulo que tem essa preocupação com a educação para médicos. Eu era o único, naquela oportunidade, acho que eu era o único pesquisador, o professor da parte básica naquele momento ali. E eu lembro que ela colocou uma coisa muito interessante, assim, quantos artigos de licenciatura quantos artigos sobre licenciatura, perdão, quantos artigos sobre didática você leu esse ano? Né, você que é um professor, e respondeu nenhum. Eu tô
Isso aqui é outro tópico, obviamente, mas a ideia é a gente discutir coisas diferentes. Então, sempre trazer profissionais que estão na indústria, que viveram essa experiência, ou que estão no campo da educação. A questão da divulgação científica que a gente já trouxe em outro momento. Então, a ideia da gente é sempre trazer essas outras vertentes. Não sei se a professora Carmen quer complementar mais alguma coisa, porque ela chegou a levantar a mão. Não, ela deve ter baixado. Então, Elisa, você está sem áudio, Carmen. De novo, apertei o negócio aqui. Olha só, é só para agradecer mais uma vez, e achei que foi muito bom e suscitou algumas questões que são importantes, a parte de aprendizado de língua estrangeira, e outras questões aí que a gente não pode esquecer. Né? Exatamente. Muito bom, parabéns, que você tem uma brilhante carreira aí na sua multinacional. É uma multinacional, né? Não é isso? Então, é só olha lá no grupo que está lá no slide. A gente colocou na chamada, né? Uhum. Porque é o vínculo dela, mas... eu só não falei o nome porque ela pediu para não falar. Questões de compliance internas. Eu agradeço pela compreensão de vocês. Eu adorei trocar essas informações com vocês, trazer o que eu vivi, ouvir o que vocês têm curiosidade, né? Até para numa próxima oportunidade já trazer informações, acrescentar informações novas, diferentes. Então, sempre que vocês precisarem conversar sobre o assunto, estou à disposição. Foi um prazer enorme e é sempre um prazer falar sobre o assunto. Desejo muito sucesso para todos vocês e que a gente consiga sair dessa pandemia e talvez fazer um evento presencial, alguma coisa assim para se conhecer. Certamente. Elisa, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente, foi maravilhoso. E então, em nome aqui do programa da Comissão de Seminários, queria agradecer e encerrar, então, o nosso debate, nossa palestra. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Tá, boa noite. Até. Perdão pelo espirro no final. Um abraço. Obrigada.